Olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais uma edição do Conexão no Lar, neste domingo de tarde, um programa que conecta você com Deus. Hoje continuaremos a estudar o livro de Atos, capítulo 24. Estamos chegando ao final do livro de Atos e nesse capítulo nós vemos Paulo completando a missão recebida por Jesus Cristo. No capítulo 24, nós vemos que ele estava sendo julgado de uma maneira injusta, porém, ele sabia que estava completando a missão recebida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora vamos orar pela vida do pastor Itamir para que ele seja usado ao ministrar essa palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por mais uma edição do Conexão no Lar, Senhor. Estamos chegando, Senhor, ao final do livro de Atos e te pedimos para que o Senhor continue, Senhor, tocando os nossos corações através da tua palavra, Senhor, através do livro de Atos, Senhor. Te peço especial agora pela vida do pastor Itamir, Jesus, que o Senhor o use de forma poderosa, Senhor, e que o Senhor coloque as palavras certas na boca do pastor Itamir, Senhor, para que ele seja usado pelo Senhor, meu Deus. E que este Conexão no Lar, assim como todos os outros, seja para a tua honra e para a tua glória, e somente isso, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Então agora vamos louvar com toda a alegria do nosso coração. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Meu bom pastor,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A graça e a paz do Senhor, é um prazer estar com você novamente em mais um estudo bíblico do livro de Atos. Veja que hoje já estamos no capítulo 24. Falta o capítulo 25, 26, 27 e 28. Logo, logo nós vamos chegar ao final do ano, em dezembro, e logo, logo vamos chegar também ao final do livro de Atos, estudando esses primeiros 30 anos, primeiras 3 décadas de história da igreja, quando o Espírito Santo veio, logo depois que o Senhor Jesus foi exaltado, e logo depois, então, ele vem sobre os apóstolos, e a partir daí inicia-se a história da igreja, contada muito bem pelo nosso querido Dr. Lucas. Hoje, então, queremos falar sobre completando a missão recebida. Olhando para a vida de Paulo, nós sabemos que ele teve uma missão que recebeu logo quando ele se converteu, através de Ananias, Deus usando Ananias, e dá para ele claramente a missão
de proclamar o evangelho para quem? Para os judeus, para os gentios e para as autoridades. E aí, então, nós vamos ver aqui no capítulo 24, completando a missão. E a partir daí eu quero convidar você a estudar comigo esse texto tão importante da palavra de Deus. Na verdade, a missão de Paulo estava sendo completada, passo a passo. Pregar aos judeus, pregar aos gentios e pregar também às autoridades, aos reis. Isso aconteceu quando Paulo, logo depois de ser convertido ao Senhor, ser transformado para o Senhor, recebe essa palavra de Deus através de Ananias. Mas, para testemunhar diante das autoridades, Paulo enfrenta, então, várias situações e agora está enfrentando um novo tribunal. Ananias, que era o sumo sacerdote, não é aquele Ananias que orou por Paulo, não. É outro Ananias agora. Comandados, então, por Ananias, o sumo sacerdote, os judeus queriam impressionar o governador e levaram, então, consigo um tipo de advogado, um orador. O nome desse personagem era Tértulo. Ele era um homem inteligente e, astutamente, ele começou a sua fala, né, a sua participação, fazendo o quê? Bajulando o governador Félix. Elogiou o Félix, ressaltando a bondade dele para com os judeus, e pediu, então, a sua atenção e o seu tempo para que ele entendesse e ouvisse aquilo que eles iriam apresentar para esse julgamento que eles estavam fazendo contra o apóstolo Paulo, essa acusação contra o apóstolo Paulo. É interessante a gente perceber que sempre temos pessoas se opondo ao evangelho, sempre temos pessoas se opondo às boas novas de salvação. E, a partir daí, o que Tértulo fez, ele foi formulando as acusações de Paulo, e ele na verdade, colocou de 3 maneiras muito claras como é que Paulo estava sendo visto pelos judeus, como é que Paulo estava sendo acusado. Primeiramente, de ser um rebelde. Olha só, ser um rebelde, promovendo a sedição, levantando o povo contra o governo. Essa foi a primeira acusação. A segunda acusação é de que Paulo era um herege. Alguém que pregava uma doutrina falsa. Era um fanático perigoso, proclamando uma nova e uma falsa doutrina. Para os judeus, realmente, o evangelho era uma nova e falsa doutrina, porque eles não entendiam ainda a grande bênção que o Senhor tinha dado em Jesus Cristo, trazendo-nos a mensagem de salvação. Mas, em terceiro lugar, Tértulo formulou essa acusação contra Paulo, dizendo que ele era um sacrílego, isso é, um profanador das coisas religiosas, porque a acusação dos judeus é que Paulo estava introduzindo num lugar proibido, que era o Templo de Jerusalém, no espaço dos judeus, estava introduzindo um gentio no Templo de Jerusalém. Isso a gente vê lá no capítulo 21, que nós já estudamos, era essa acusação que faziam contra Paulo. Muito bem. O que aconteceu, então, é que enquanto os líderes judaicos levaram Tértulo como seu advogado, o apóstolo contava com a presença do Espírito Santo, que é o nosso advogado. É interessante. Os judeus levaram uma pessoa de sabedoria, de grande inteligência, de uma boa oratória, e tentando assim impressionar o governador Félix. Porém, o apóstolo Paulo, que não tinha ninguém físico perto dele, ele contava com o melhor advogado que nós podemos ter, que é exatamente o Espírito Santo, o Paracletos, aquele que vem cuidar de nós. Nas passagens de Lucas, lá no Evangelho, no capítulo 12, versículos 11 e 12, e no capítulo 21, 12 até 15, nós encontramos exatamente o Senhor Jesus mostrando que o Espírito Santo é o nosso advogado, ele vai nos dar palavras para dizer, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo também começa com uma maneira muito delicada, muito gentil,
de se dirigir ao governador Félix. Ele disse que ele se sentia à vontade para se defender, porque perante ele, Félix, Paulo sabia que o governador era o juiz da nação e Félix conhecia muito bem a lei e os costumes judaicos. Então, Paulo sabia que, pelo menos ali, ele teria uma compreensão daquilo que ele iria expor. Paulo já tinha pregado, veja bem, para os judeus, para os gentios, de uma maneira geral, né? Foi de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, pregando, mas certamente Paulo estava sendo, vamos dizer assim, empurrado levemente para ser usado para pregar para quem? Para as autoridades, para os governadores, para os reis, porque foi essa palavra que Deus tinha dado a Ananias quando Paulo se converteu. Eu vou abrir a Bíblia aqui para que você saiba que tudo o que nós estamos falando é baseado na palavra de Deus. E lá no capítulo 9 do livro de Atos, eu quero ler para você esse versículo, que é um versículo dos mais importantes que nós temos na palavra de Deus. Olha o que diz ali, porque isso foi logo depois que Paulo se converteu, que Paulo reconheceu a pessoa de Jesus, que disse: você está me perseguindo. E ele falou: mas quem és tu, Senhor? E aí Jesus se identifica para ele, e aí o Senhor vai e fala com Ananias. O Senhor chamou numa visão Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse: vai à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, olha só que coisa interessante, ele viu um homem chamado Ananias, que é você, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Mas Ananias ficou assim meio cabreiro, né? Ele ficou assim meio chateado. Senhor, peraí, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de como ele veio fazer mal aos seus servos aqui em Damasco. Ele chegou aqui com autorização dos sacerdotes para prender todos os que provocam essa mudança de entendimento, que invoca o nome de Jesus. Mas o Senhor Jesus tinha um plano especial e respondeu para Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido, olha só, para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis e perante o povo de Israel. Então, quando Paulo está diante de Félix, ele sabe que Félix conhece toda esse contexto, né, da religião nova que está surgindo, da mensagem nova que está surgindo dentro do judaísmo. Mas vamos seguir um pouquinho mais adiante nessa introdução. Agora, antes de darmos sequência a essa etapa do ministério de Paulo, vale a pena a gente voltar um pouco e recordar o que nós estudamos no passado. E o estudo da semana passada, para mim, foi um dos mais interessantes, porque ali Paulo experimentou, e nós precisamos experimentar também o quê? As providências divinas. E as providências divinas acontecem em vários momentos, nas contradições, nas confrontações, nas consolações, nas conspirações, nas conduções divinas, nas concessões do mundo, e acontecem também as providências divinas nas concretizações dos planos de Deus. Isso é, podemos realmente descansar no Senhor? Com certeza, podemos descansar no Senhor. Por quê? Olha só, nos mais diversos momentos da sua vida, Paulo experimentou o quê? As mais diversas providências divinas. Nos mais diversos momentos da sua vida, ele experimentou esse fato tão especial de que Deus é um Deus que providencia. Deus é um Deus das suas providências. E as providências divinas são especiais. Pelo seu exemplo, nós fomos, então, desafiados a continuamente dependermos dessas providências. Eu e você que está me ouvindo agora, que está me vendo agora, você é desafiado
a depender das providências divinas em todas as circunstâncias. Agora, diante disso, nós podemos fazer uma afirmação. E qual é a afirmação? Exatamente é o resumo do capítulo 24, que diz assim, olha lá, todo cristão que testemunha de Jesus Cristo fatalmente será julgado injustamente pelo mundo. E aí você fala, puxa, mas e a providência divina? A providência divina está exatamente naquilo que Deus vai fazer com você quando você for julgado injustamente pelo mundo. Essa é a confiança que nós temos que ter. Todo cristão que testemunha de Jesus Cristo vai ser julgado injustamente pelo mundo, mas, ao mesmo tempo, pode contar com o Senhor. E por isso, nesse texto, nós vamos encontrar, olha só, 3 etapas do julgamento que Paulo teve, do julgamento que um cristão pode ter. O texto é muito rico e nós vamos começar a ler do versículo 1 até o versículo 9, que é a primeira etapa, que é a etapa em que o mundo está acusando o cristão. Vamos ler esses versículos, então? Diz assim a palavra de Deus. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou a sua causa a Félix, que é o governador. E ele falou o seguinte, olha, temos desfrutado de um longo período de paz durante o seu governo. Está badalando a Félix. E o teu providente cuidado resultou em reformas dessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, eu peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que esse homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, era a maneira como os cristãos eram chamados, e tentou até profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Então, o que nós temos aqui é uma acusação violenta dos judeus a partir do seu advogado Tértulo contra o apóstolo Paulo e contra as ações do apóstolo Paulo. Então, o que nós encontramos aqui? Quem eram os acusadores? Ananias, que era o sumo sacerdote, isso é, era o legislador religioso mais importante da nação. Félix era o governador civil e Ananias era aquele que tomava conta da área da religião. Nós temos também aqui como acusadores os anciãos que compunham o sinédrio. E você se lembra que nós já estudamos, eram fariseus e saduceus. Mas esses homens, talvez 70, 72, eram aqueles que dirigiam a vida religiosa da nação, sob a orientação de Ananias, mas eles eram os que pertenciam ao sinédrio. Foi exatamente no sinédrio que o Senhor Jesus foi julgado e condenado, e depois, então, foi declarado como culpado. E nós temos como um acusador especial Tértulo, um orador, um homem sábio, inteligente, de boa dicção, provavelmente um advogado, fazendo esse papel todo especial, de se curvar diante do governador e de elogiá-lo, e assim por diante. Tértulo era um orador especial. Então, primeira etapa da acusação, temos os acusadores. Mas também temos a acusação. A acusação.
Nos versículos 2 até o 6, nós encontramos 3 acusações que eram dadas contra o apóstolo Paulo. Anota aí. Sedição. Isso era uma maneira dos judeus dizerem que Paulo estava indo contra Roma. E, num certo sentido, Paulo estava falando exatamente sim, que não era mais César é o Senhor, mas Cristo é o Senhor. Havia um novo rei, e o rei não era o rei de Roma. O rei era o rei do mundo inteiro. Era o rei dos reis. Então, ele era acusado de sedição contra a lei romana. Mas, na verdade, Paulo não estava falando contra a lei romana. Estava mostrando a verdade com relação ao Senhor Jesus Cristo. Paulo era acusado também de sectarismo. Isso é contra a lei judaica. Isso quer dizer que os judeus não aceitavam essa nova fé, essa nova compreensão com relação ao Messias. Não aceitavam que Jesus Cristo era o Messias e não aceitavam que Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado. Você lembra que lá no Sinédrio, quando Paulo falou sobre a ressurreição, houve um tumulto tão grande que ele teve que ser retirado para não ser esmagado lá pelos fariseus e saduceus. E, em terceiro lugar, ele era acusado também de ser um sacrílego, do sacrilégio, isso é, contra a lei divina, isso é, ele estava sendo julgado porque tinham entendido que Paulo estava levando um gentio para dentro do templo, o que era uma coisa não aceitável diante dos judeus. Então, nessa primeira etapa de acusação, nós temos os acusadores, a acusação, e temos também a narrativa. No Sinédrio, queriam julgá-lo. E quando Cláudio Lísias viu aquele tumulto, ele cuidou de Paulo, ele pegou Paulo. E aqui, mais um detalhe que a gente tem que aprender. Deus usa quem ele quiser, e Deus usa até pessoas que não são da sua família, que não são cristãs, para cuidar dos seus filhos. Cláudio Lísias era um comandante apenas, e simplesmente foi lá e pegou Paulo para que Paulo não fosse trucidado. E aí, o que esse Cláudio Lísias fez? Primeiramente, ele fez uma transferência. Não quis ficar com aquele pepino, né, de ter um homem importante como Paulo para ser julgado por ele, ele passou a bola para o Sinédrio. Mas quando ele viu que no Sinédrio a coisa ia ser mais difícil ainda, olha como Deus cuida dos seus filhos. Ele usa novamente Cláudio Lísias, e Cláudio Lísias, então, faz uma transferência posterior agora para o governador, para Félix. Então, é muito interessante como Lucas percebe isso e percebe como que Deus vai cuidando do apóstolo Paulo através de um homem que não é um cristão, que não era um fiel a Deus. Cláudio Lísias foi usado pelo Senhor para cuidar do apóstolo Paulo. Mas o texto continua, e no versículo 10 até 21, nós encontramos uma segunda etapa dessa situação tão delicada que Paulo está vivendo, mas era uma situação em que ele estava completando a sua missão. Vamos ler os versículos 10 a 21, diz assim a palavra de Deus. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo então declarou: sei que há muitos anos tem sido o juiz dessa nação. Por isso, de bom grado, eu faço a minha defesa diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor conhece as coisas. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias eu subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Eu confesso ao Senhor que adoro Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que eles chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E eu tenho em Deus a mesma esperança desses homens. E agora Paulo coloca exatamente mais um assunto
importante, que é a ressurreição, que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso eu procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, a fim de continuar pregando o evangelho, eu vim para Jerusalém para trazer esmolas para o meu povo, além de apresentar também ofertas. Enquanto eu fazia isso, já cerimonialmente puro, isso é, tendo já passado pelas cerimônias do templo, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti para apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime que eles encontraram em mim quando eu fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido esse. Quando eu me apresentei a eles, eu bradei, por causa da ressurreição dos mortos, eu estou sendo julgado hoje diante de vocês. E você sabe que quando ele fala sobre a ressurreição, o Sinédrio se agitou. E Paulo, então, está falando para Félix, olha, foi por causa dessa ressurreição que eu estou sendo julgado hoje. Então, vamos fazer algumas considerações sobre essa etapa, que é a da defesa. O que nós encontramos aqui? Primeiramente, a defesa de Paulo contra a sedição. Paulo, então, afirmou claramente, deixou muito claro isso, que ele não promovia divisões e negou as discussões e os motins. Aquilo que os judeus estavam apresentando, Paulo estava recusando completamente. Eu não estou fazendo nada disso. Em segundo lugar, Paulo se defende contra o sectarismo. Isso é, Paulo confirmou que ele era um seguidor do caminho. Isso é, ele era um cristão. E a sua crença no evangelho levava ele a ter uma vida de consciência limpa. Então, ele é completamente contrário a essa acusação de sectarismo. Ele estava vivendo da melhor maneira possível diante de Deus, tendo a sua consciência limpa. E, em terceiro lugar, ele também se coloca contra a acusação de ser um sacrílego. Ele se coloca contra o sacrilégio. Paulo, então, está negando completamente que ele não profanou o templo. Ele não introduziu gentios no templo. Ele veio com judeus da Ásia, mas eram judeus. E ele veio fazer oferendas ao seu povo. Então, o que Paulo fez foi se defender de uma maneira muito inteligente e rebatendo cada uma das acusações que os judeus faziam, através de Tértulo, que faziam contra ele. É interessante a gente olhar agora para os versículos 22 a 27, porque a gente vai encontrar exatamente o restante do texto. A terceira etapa é a terceira etapa da audiência. E aqui, os versículos 22 a 27, a gente percebe que Lucas vai detalhando exatamente o que está acontecendo. Lembrando que Lucas é o autor de Atos. E Lucas, então, é o historiador da igreja. Ok. Quando Paulo, então, está falando sobre isso, ele fala, então, sobre essa ressurreição, então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, isso é, do cristianismo, ele adiou a causa e disse, ei, peraí. Quando chegar o comandante Lísias, eu decidirei o caso de vocês. Com isso, ele interrompe Paulo, ele interrompe também os judeus que estavam lá com Tértulo. E ordenou, então, ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Olha só que coisa interessante. Ele estaria preso ali na fortaleza, mas com liberdade para receber os irmãos e
que aquelas pessoas que quisessem visitá-lo podiam servi-lo também, isso é, ajudá-lo com roupas, ajudá-lo com alimentos. E veja só, vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua esposa, sua mulher, que era judia, e mandou chamar então Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Jesus Cristo. É interessante que eram as autoridades principais da Judéia que estavam ouvindo o testemunho do Senhor Jesus Cristo através da defesa de Paulo. Quando Paulo se dispôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, aí Félix teve medo e ficou assim impressionado com aquelas palavras e falou: basta, basta, por enquanto basta, pode sair. Quando achar conveniente, eu vou mandá-lo chamá-lo de novo. Que coisa, hein? Mas, ao mesmo tempo, olha só a cabeça de uma pessoa que não tem o Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro para o quê? Para que ele pudesse ser libertado. Pelo que, então, ele mandava buscar Paulo frequentemente e conversava com ele, batendo papo. Passado 2 anos, queridos irmãos, 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão durante esses 2 anos, porque, na verdade, ele estava querendo que Paulo também oferecesse alguma grana para ele, para que ele pudesse libertá-lo. Veja que coisa interessante. E aí, então, nós podemos entender alguma coisa sobre essa terceira etapa, que é a terceira etapa da audiência. O que nós encontramos aqui? Primeiro, o perfil do juiz. Perfil do juiz. Muito interessante isso daqui. Nós encontramos Félix, um triste exemplo de alguém que desprezou o conhecimento que ele tinha da verdade. Félix conhecia o caminho, conhecia a doutrina cristã, mas ele simplesmente demonstrou desatenção, desprezou o conhecimento que ele tinha da verdade. O nome dele completo era, olha só, Marco Antônio Félix. Ele e seu irmão, Palas, tinham sido escravos na casa de Agripina, mãe do governador, do imperador Cláudio. Esse Cláudio que é mencionado lá em 18:2. E Cláudio enviou Félix para a Judéia para governá-la. Então, veja só, era um escravo e agora governador da Judéia. E mesmo conhecendo o caminho, Félix não aceitou. Ouvindo por 2 anos, ele perdeu a oportunidade de salvação que Deus lhe concedia. O que nós vamos ver agora é o perfil do juiz injusto. Isso é, ele injustamente, ele adiou o julgamento por 2 anos. Ele foi benevolente, permitindo que os amigos, os irmãos de Paulo chegassem até ele para ajudá-lo, mas ele, porém, foi contra as intenções do juízo correto. Isso é, deixou Paulo preso durante 2 anos. E ele, olha só, procrastinou diante da mensagem do Evangelho. Isso é, deixou que a mensagem do Evangelho passasse por ele e ele não tomou uma providência para cuidar da sua própria vida. A ideia de procrastinação é exatamente essa. Eu conheço, eu sei, ao invés de eu tomar uma decisão, uma atitude, eu deixo a coisa passar. E, infelizmente, foi essa a etapa que descreve esse juiz injusto, um homem que perdeu a oportunidade de salvação. Agora, nós temos também que observar o prisioneiro Paulo. Era um homem ousado. Era um homem ousado. Ele teve assistência e o serviço dos irmãos, porque Félix permitiu isso. Ele usou a oportunidade para, mais uma vez, testemunhar da fé que ele tinha em Jesus Cristo.
ele destacou alguns princípios fundamentais do Evangelho, que eram a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Diante dessas palavras, aquelas autoridades ficaram com medo e pediram para Paulo parar de falar. Então, diante disso, o que nós encontramos é exatamente isso. Deus no controle de todas as coisas. E é importante que a gente coloque, então, a soberania de Deus destacada da seguinte maneira. O chamado para Paulo incluía fazer o quê? Pregar a judeus, pregar aos gentios e pregar às autoridades. Então, o que a gente percebe é que durante esse tempo que Paulo foi evangelizando, durante a sua caminhada, o Senhor confirmou essa missão, que ele queria que Paulo chegasse até Roma. Lá no capítulo 23, no capítulo anterior que nós estudamos, você lembra que Jesus aparece falando, olha, eu quero que você vá até Roma também, dar testemunho do meu nome lá. Então, era para pregar para as autoridades. É muito interessante isso. E essa etapa agora em Cesareia, então, era a última escala antes de chegar até Roma, como o Senhor mesmo tinha dado essa orientação para Paulo. Então, o que nós encontramos aqui não é que Paulo estava simplesmente jogado às traças. Não. Cada uma das etapas foi sendo efetuada para que ele cumprisse a sua missão. E a partir daí, o que nós encontramos e podemos concluir pensando de alguma maneira mais geral, pensando o seguinte. Nesse capítulo, nós verificamos o quê? Como Deus dirige a vida dos seus filhos, concedendo-nos oportunidades. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é, vamos aproveitar essas oportunidades ou vamos desperdiçá-las? É uma coisa muito séria isso daqui. Olha só, mesmo preso, Paulo aproveitou todas as oportunidades que ele teve, testemunhando de Jesus perante o povo, perante o sinédrio, e nessa ocasião, perante as autoridades. Então, aquelas etapas que Deus tinha dado para Ananias, para que Ananias falasse para Paulo que ele seria o servo de Deus para evangelizar judeus, gentios e autoridades, estava acontecendo, estava sendo completada exatamente nesse momento. É interessante que preso em Jerusalém, e agora em Cesareia por 2 anos, 57 e 59, Paulo não perdeu o seu alvo, o seu objetivo, o seu propósito, de fazer o quê? De chegar com o evangelho até Roma. Roma, naquela época, era governada pelo imperador Nero, aquele homem maluco que você tem ouvido várias histórias dele. Em todas as oportunidades, por 2 anos, Paulo testemunhou de Jesus Cristo, ensinando a gente aqui, a nós, que todo homem deve saber aproveitar as oportunidades que Deus que concede essas oportunidades para nós. Deus concede essas oportunidades para nós e eu e você temos que saber aproveitá-las. E agora algumas perguntas para que a gente possa fazer uma aplicação para as nossas vidas. Qual é a nossa reação? Qual é a sua reação diante de um julgamento injusto levantado contra você? Você procuraria a sua defesa de uma maneira mais competente? Você descansaria e testemunharia da sua experiência com Jesus Cristo? Qual é a sua posição? A pergunta que você tem que responder é exatamente essa. Aproveita ou não aproveita as oportunidades que Deus lhe dá? Paulo, mesmo preso, aproveitou as oportunidades. E a pergunta é, e nós? Vamos aproveitar aquilo que Deus tem nos dado para testemunhar de Jesus Cristo? Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa fazer com que a gente possa, de fato, aproveitar as oportunidades para mostrar aos outros aquilo que o Senhor Jesus tem feito por nós. Deus te abençoe. Amém, pastor Itamir. Foi uma palavra muito edificante. Espero que essa palavra tenha tocado muito ao seu coração. Agora vamos orar, agradecendo por mais uma edição do Conexão no Lar. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma edição do Conexão no Lar que se encerra neste momento, Senhor.
Obrigado, Senhor, porque através do Conexão no Lar nós temos a oportunidade, Senhor, de aprender mais sobre o livro de Atos, de aprender sobre essa fantástica história, sobre a missão do corpo de Cristo, sobre a missão da igreja, Senhor. Obrigado por esse momento, Jesus, e te peço para que o Senhor continue usando de forma poderosa a vida do pastor Itamir para a tua honra e para a tua glória, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Então agora fica o convite para você que não pôde vir ao culto da manhã, venha então celebrar conosco no culto da noite a partir das 18 horas. Você é o nosso convidado especial. E ficamos por aqui com mais uma edição do Conexão no Lar, um programa que conecta você com Deus. Tchau, tchau, igreja. Deus abençoe. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro foi morto, santo, santo ele é. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor, nessa tarde, em cada casa, em cada lar. Nós estendemos mãos a ti e declaramos: estás vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva.
Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.